Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Márcio Teixeira, sócio fundador da M Consult Engenharia, e hoje eu queria fazer mais um vídeo comentando alguns temas que o pessoal tem trazido em redes sociais, em grupos de WhatsApp. O pessoal tem trazido alguns temas bastante interessantes para a gente comentar e para eu deixar algumas reflexões aqui e vocês também poderem comentar nesse vídeo, colocando o que vocês pensam ou até trazendo novos temas, que isso é bastante legal, uma interação bastante bacana e eu estou gostando bastante também. Bom, antes de mais nada, vocês que já estão assistindo aqui esse vídeo, deixem o like nesse vídeo, se inscrevam no nosso canal e ative os sininhos das notificações para vocês receberem a notificação de quando novos vídeos forem ao ar. E como eu falei, também peço que vocês comentem aqui embaixo com o que vocês pensam sobre o que a gente vai falar aqui hoje ou sobre qualquer outro tema que vocês gostariam de também trazer novas reflexões, novos pensamentos, beleza? O primeiro tema que apareceu em um grupo de WhatsApp tem relação, né, com construções off-site. Né? Construções off-site são aquele tipo de construção que você meio que constrói fora do canteiro e traz meio que pronto assim para montagem somente no canteiro. Tá? Isso já acontece bastante na indústria. Construções off-site são bastante comuns em outros tipos de construção, como plataforma de petróleo, obras portuárias, são bastante comuns. Tá? Mas na construção civil, desenvolvimento imobiliário é um assunto relativamente novo. Existem empresas que são especialistas nesse tipo de construção, são construções que têm ali uma motivação muito forte de industrialização e rapidez na execução, mas não é tão difundido assim. Tá? Para contextualizar, o que foi colocado no grupo do WhatsApp foi um sistema de impermeabilização que eu já tinha ouvido falar, já tinha visto algumas coisas no mercado, que se chama poliureia. Né? Lá os fabricantes, né, o fabricante em si que colocou um vídeo até ilustrativo, ele se manifesta como uma coisa semelhante ao poliuretano, muito embora as características sejam ligeiramente diferentes, mas tem uma certa similaridade. O poliuretano ele é um composto, né, uma membrana bicomponente, e a poliureia é um monocomponente. Você aplica ele da maneira como você tira do recipiente. Né? Já o poliuretano você tem dois componentes que você tem que misturar, tem uma regra para mistura e você aplica ele como uma pintura para formar uma membrana. Nesse caso, inclusive, da poliureia, o pessoal estava usando um aplicador especial, um aspersor, que daria, então, velocidade também na aplicação e mostrou algumas coisas mostrando a flexibilidade desse sistema de impermeabilização. Eu achei bastante interessante, né, o vídeo institucional, praticamente. Eles fizeram um videozinho demonstrativo do sistema, né? Mas a gente tem que lembrar que a poliureia ainda não é um sistema normatizado. Isso não significa que ele não traga o desempenho a que se propõe. Somente significa que a gente não tem como comparar fabricantes de poliureia. A gente não tem uma norma específica ou não foi inserido esse sistema de impermeabilização numa norma existente. Tá? Isso nos traz basicamente dois cenários. Um dos cenários a gente poderia ficar refém de um único fabricante, eventualmente o fabricante que desenvolveu esse sistema de poliureia. Isso se tornaria um monopólio, né? Porque você só compraria poliureia de uma única pessoa, de um único fabricante possível. Se tornando um monopólio, essa pessoa sem concorrência poderia cobrar o preço que achasse por bem cobrar desse sistema, né? E aí a gente vai cada vez mais denegrindo a imagem das construções off-site e da industrialização. Se a gente associa esse sistema como um sistema potencial para a utilização em sistemas construtivos desse tipo, uma construção off-site ou mesmo que seja in-site um sistema pré-fabricado. Tá? E isso seria prejudicial para o que a gente tanto briga, que é a industrialização da construção civil.
A construção civil, como todos sabem, na sua grande maioria, é uma construção bastante artesanal, com bastante emprego de mão de obra, o que a torna, né, uma indústria cara, porque exige muita mão de obra para fazer algo. E o caminho que a gente tem comentado, nós aqui da MConsult e outros colegas engenheiros também, é que o caminho seria a industrialização. Você traria maior previsibilidade, menores fatores de segurança nos sistemas construtivos e também um menor emprego de mão de obra, tornando a construção mais eficiente. Hoje, o pré-fabricado ele só é caro exatamente por esse motivo que eu coloco. São poucas empresas que fornecem pré-fabricados ou que fazem esse tipo de construção off-site e, portanto, eles vão cobrar o preço que acham que tem que cobrar, trazendo para a mesa que é uma tecnologia inovadora e etc. Mas inovadora aonde, né? Em uma das viagens para fora, né, que eu fiz, eu acabei visitando Londres, vi prédios extremamente altos feitos com construção off-site, né? Então, inovador é aqui no Brasil, que a gente ainda continua com uma construção civil muito manufaturada, muito artesanal. Um outro cenário possível seria se nós de fato difundíssemos esse sistema de poliureia sem a normatização, a gente jamais seria capaz de fazer um comparativo de preços justo, porque cada um ofertaria essa poliureia de uma maneira, com um determinado desempenho diferente, com uma vida útil diferente, e você jamais conseguiria trazer para a mesa um padrão comparativo a não ser o seu próprio. Aí eu faço o meu padrão comparativo, o meu colega faz um padrão comparativo diferente, faz uma equalização técnica diferente, e isso traria um desastre para o processo, porque a gente nunca conseguiria validar um sistema como a poliureia como um sistema promissor de impermeabilização, porque a gente não teria métodos comparativos com outros sistemas que já são bastante difundidos e já são normatizados. Então, são esses dois cenários que eu vejo para esse sistema da poliureia. E aí, como eu falei, colocando isso associado às construções off-site, eu trago um cenário de que a construção off-site não é tão bem resolvida assim, né? Porque eu não tenho um sistema de impermeabilização promissor normatizado, tem toda essa problemática dos dois cenários que a gente colocou, ou ela se torna ainda uma construção de fato cara, por monopólio ou oligopólios, e a gente nunca vai conseguir caminhar no sentido da industrialização aqui no Brasil, né? Então, o que eu vejo, tá? É um sistema promissor, é um sistema de impermeabilização que parece ser bastante efetivo, mas que a gente precisa colocar na mesa, né, tudo que se tem de material técnico e todos os fabricantes ou o fabricante especificamente desse sistema, para que a gente possa normatizar. Ou a gente cria uma norma nova, especificamente para a poliureia, ou a gente insere a poliureia nas normas existentes. Tanto faz. O importante é que a gente tenha normas que balizem a fabricação desse sistema, que deem requisitos mínimos para esse sistema, para que a gente possa colocar no mercado mais empresas que possam fabricar essa poliureia, que atenda os requisitos mínimos normativos e que aí sim a gente possa ter uma concorrência justa no mercado, trazendo os preços mais para baixo. Outro ponto interessante que comentaram num grupo de WhatsApp, num dos grupos que eu participo e que foi um debate bastante intenso, porém um tanto quanto subjetivo, é sobre acessibilidade, né? Nós já temos uma norma brasileira que fala só sobre esse tema, é a NBR 9050, a última versão, se eu não estou enganado, de 2022, tá? Que traz aí tudo que é necessário para que uma edificação seja considerado acessível, né? Ter uma edificação considerada como acessível é que todas as pessoas que tenham qualquer dificuldade, né, qualquer deficiência, essa palavra já também está caindo em desuso, mas que tenha alguma dificuldade de mobilidade,
ou que seja desprovida de visão, audição, ou que tenha qualquer outro tipo de deficiência considerada deficiência, alguma condição que seja considerada deficiência, que ela consiga utilizar aquela edificação da mesma maneira que uma pessoa que não possua nenhuma deficiência. Tá? Então ela vai acessar todos os ambientes dessa edificação, ela vai conseguir se movimentar em todas as áreas dessa edificação, ela vai conseguir trabalhar dentro de uma edificação acessível, ela vai conseguir morar dentro de uma edificação acessível. E para quem não está ciente ainda, eu vou colocar uma informação que já existe há algum tempo. Se não me engano, a lei ela foi promulgada em versões bastante anteriores. É uma lei, se eu não estou enganado, de 98, 95 ou 98. Eu vou colocar aqui no cantinho o ano correto, né? Que obriga todas as edificações a seguirem a 9050. Por mais que uma norma não seja lei, essa em particular, ela não só tem força de lei, como ela se torna lei indiretamente. A lei nos obriga a obedecer a 9050, portanto, aquilo que está na norma é lei. E aí a gente continuou dentro do escritório conjecturando algumas coisas sobre esse tema e chegamos a umas conclusões bastante preocupantes, né? Hoje, principalmente aqui em São Paulo, quando você pega um alvará de construção, por exemplo, o poder público, né, a Prefeitura Municipal de São Paulo, ela coloca como única e exclusiva responsabilidade do interessado pelo alvará, ou seja, o construtor ou incorporador, a obrigatoriedade de respeitar a norma de acessibilidade, a tornar aquela edificação acessível. A prefeitura, ela de fato verifica os projetos para verificar se as condições de projeto para acessibilidade estão sendo garantidas, isso ela o faz. Mas se a execução está totalmente de acordo com a norma, isso a prefeitura não faz. Ela deixa como responsável o incorporador ou construtor, aquele que é o responsável técnico durante a emissão daquele alvará, né? Ou num futuro apostilamento daquele alvará. Posto isso, se a construtora ou incorporadora não respeitar a norma na construção, ou seja, não tornar a edificação 100% acessível, e se o usuário, né, ou aquela pessoa que vai receber aquele imóvel, que é dona do imóvel, que vai utilizar o imóvel, vai morar ali dentro, ou vai trabalhar ali dentro, ou o que quer que seja, se ela não for técnica e não souber verificar essas questões, a edificação passa a operar não sendo acessível. O que para nós, dentro do escritório, é um grande absurdo, né? A gente não tem como fazer cumprir uma lei. A gente não tem o poder público fazendo cumprir uma lei. Somente se o usuário ou o dono do empreendimento que receber aquele empreendimento da construtora levantar a mão e falar: eu estou vendo aqui que você não respeitou a lei. E aí o dono do prédio, né, o usuário, vai conseguir ter meios de obrigar a construtora a refazer aquilo que está errado. Tá? Mas caso contrário, caso passe desapercebido, o prédio fica inacessível e ponto final. Atualmente, o poder público ele não tem meios de fiscalizar 100% das obras pós-construção. Hoje, aqui em São Paulo, por exemplo, o auto de conclusão de obras ele é eletrônico. Você solicita via eletrônica, manda as fotos que são necessárias, manda todas as documentações necessárias para a emissão do auto de conclusão e ele sai eletronicamente. Existe ainda a vistoria de alguns fiscais das prefeituras, mas não são 100% das obras. Na grande maioria, as obras são legalizadas sem a visita de um fiscal, porque o poder público não tem a capacidade de fiscalizar 100% das obras que ocorrem dentro da cidade de São Paulo. Tá? E eu falo da cidade de São Paulo porque eu moro aqui e nosso escritório é em São Paulo, na verdade é em São Caetano, né? Mas é do lado de São Paulo, e a gente vê o que acontece aqui, né? Muitos dos nossos projetos são aqui. Mas enfim, o ABITS na grande maioria é eletrônico, porque o poder público não tem capacidade de verificar 100% das edificações.
E aí outro ponto que começou a ser debatido dentro do escritório, e eu também comentei com alguns colegas, é o fato de que nós temos uma postura muito reativa. Ou seja, a gente espera uma lei aparecer, seja ela, nesse caso, uma revisão da 9050, ou uma nova lei que apareça, que nos obriga a fazer algo, né, a ter algum movimento, né, em direção a algum lugar, no caso de acessibilidade, a ter um movimento, a tornar aquela edificação mais acessível. E aí, nesse momento, a gente problematiza aquilo, e aí a gente entra, nós engenheiros entramos fazendo aquilo que nós fazemos de melhor, que é resolver problema, né? Então, a gente espera o problema aparecer para daí a gente resolver o problema, né? Então, esse é um pensamento que surgiu aí dentro do escritório. A gente falou, porra, cara, a gente precisava ser um pouco mais proativo, né? Então, se a gente pudesse pensar antecipadamente e criar sistemas para que as edificações se tornassem cada vez mais acessíveis, e aí em paralelo ou a posteriori algum legislador viesse e falasse, não, ó, que legal, essa obra é um exemplo, vamos tentar aplicar para as próximas obras, e aí legislasse em cima daquilo, mas legislasse em cima de algo que já tem uma solução pronta, né? Porque alguém já o fez, seria muito mais interessante. A gente teria muito menos tropeços, muito menos tentativas de se abster de algo do que é hoje, né? Então, eu acho que a nossa postura é um pouco reativa mesmo e que a gente precisaria mudar um pouco esse cenário. E por que a gente falou tanto sobre isso, né? Em alguns momentos a gente teve visitas, né, por reuniões ou para acompanhar algum debate dentro de casas legislativas, dentro da Câmara dos Vereadores, dentro da Alesp, e a gente viu, né, isso, a gente viu gente tendo que ser carregada para poder acessar uma determinada área daquele prédio que faz parte de um dos poderes principais da República, que é o poder legislativo, né? Que são as pessoas que promulgam, são as pessoas que legislam sobre isso, né? Não que promulgam, mas que fazem os projetos de lei, que, nesse caso, tornou uma lei que obriga as pessoas a tornarem as edificações acessíveis, e a própria edificação da Alesp não é, né? Então a gente achou bastante interessante essa contradição, né? E assim, poxa, se nós aqui do lado, né, da iniciativa privada, para prédios novos ou prédios retrofitados, somos obrigados a respeitar a acessibilidade, pô, o pessoal da Alesp aí, da Câmara dos Vereadores, deveria ser exemplo, né? Eles deveriam reformar o prédio e torná-lo acessível, né? E não fazer com que um funcionário fosse carregado para acessar uma determinada área do prédio, né? Ou restringi-lo, né? O que seria pior, seria uma espécie de segregação, né? Restringi-lo a só certas áreas do prédio que a gente consiga garantir a acessibilidade dessa pessoa, beleza? Bom, queria deixar essas reflexões aí com vocês. De novo, não se esqueçam de dar o like aqui no vídeo. O like de vocês ajuda pra caramba a gente a divulgar o nosso trabalho. Se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho das notificações para vocês serem os primeiros a receberem as notificações de novos conteúdos, né? E comenta aqui embaixo o que vocês acham sobre esses temas e se vocês querem que a gente abra debate para outros temas também. Forte abraço!